Amém? Pode se levantar, entregar na mão dos pastores, das pastoras. Feliz com um sorriso no rosto, como o Senhor tem dado a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração, dê o melhor. Dê em Deus, pois as bênçãos vêm dele. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Glória a Deus, amém, amados? Boa noite, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Você que está conosco pela primeira vez na comunidade evangélica Cristo Vive, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, é uma alegria tê-lo conosco nesta noite, amém? Temos um casal lindo ali, que esteve falando conosco na entrada. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo, queridos. Nós tivemos, amados, já nosso primeiro horário, foi uma bênção, e não será diferente. Agora, nesse segundo horário, o Senhor tem algo especial para estar transmitindo e falando aos nossos corações agora. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento, 2 textos bíblicos para a nossa reflexão. Neste primeiro dia da semana, onde estamos consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando essa semana, dando as primícias do nosso tempo ao nosso Criador. Provérbios 30, amados, vamos fazer 2 leituras. A primeira leitura será em Provérbios 30, versos 21 e 23. E a segunda leitura em Mateus 6, 14 e 15. Nos diz dessa forma, Provérbios 30, 21 e 23. Você que não trouxe o exemplar, está sendo projetado aqui atrás. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Feche os teus olhos por um momento, por favor. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar, fale com o Senhor agora. Você não veio aqui em vão, o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite, porque Ele tem uma palavra para a sua vida. Uma palavra de direcionamento, uma palavra que fará toda a diferença durante essa semana. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, gratos por esta oportunidade, gratos pela Sua bondade, gratos pela Sua misericórdia. O Senhor domina sobre tudo, sobre todos, o governo está em Suas mãos, o Senhor reina. Somos gratos por este momento, Pai, que eu lhe peço que o Teu Espírito Santo venha falar de forma especial no coração de cada pessoa que nesse instante está conosco nessa transmissão e no coração da vida de cada um dos Teus filhos que estão conosco aqui nessa noite. Fala, Senhor, segundo a Tua vontade. Trata aquilo que precisa ser tratado, as feridas que precisam ser saradas, curadas. O Senhor tem a liberdade de agir segundo o Teu santo e bendito querer. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Amém? Eu quero nessa noite estar falando, refletindo com você dentro do seguinte tema: um coração sarado. Um coração sarado. É o que eu quero refletir com você nesta noite. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher
mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar de sua senhora. Um coração sarado. O servo que se torna rei, amados. Um rei com um coração de escravo será um grande problema. O que isso quer dizer, pastor? Esse provérbio bíblico. Então vamos nessa noite refletir. Um rei com um coração de escravo, esse tipo de pessoa só traz problema. Quando o homem tem uma posição interna diferente da sua posição externa, ele gera um grande problema. Quando você ocupa uma posição, queridos, externamente falando, de liderança, só que internamente você é diferente daquela posição que ocupa, haverá grandes problemas. Quando o homem não se adapta à sua identidade, ele é um grande candidato ao fracasso. Há muitas pessoas que se veem como uma fraude. São pessoas que se sabotam a si mesmas. Quer um exemplo de sabotagem? Autossabotagem? Saul. Davi não matou Saul. Saul se matou. Ele mesmo se matou. Saul, queridos, é um exemplo bíblico mais clássico de um servo que se tornou rei. E Saul vivia com medo, consumido pelo medo, pela insegurança, caçava Davi como uma agulha no palheiro. 1 Samuel 15, 17, nós temos a visão que Saul tinha de si próprio. Olha só o que diz. A visão de Saul dele mesmo. Prosseguiu Samuel, o profeta Samuel falando para Saul: sendo tu pequeno aos teus olhos, ou seja, você, Saul, se vê como uma pessoa minúscula, pequena. Sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Mesmo você tendo uma visão distorcida de você, Deus assim mesmo ainda te colocou como líder do seu povo. Uma visão, amados, apequenada, uma visão de uma pessoa insignificativa. E a Bíblia nos diz claramente em Provérbios 23, 7, que assim como o homem pensa, assim ele o é. E a visão que Saul tinha de si era de um ser minúsculo, pequeno. Daí a sua grande insegurança, uma autoestima muito baixa. Um servo com o coração de líder. Se Saul, amados, foi um servo que tornou-se rei e teve grandes problemas no seu reinado, eu quero citar aqui um exemplo de um servo que tinha um coração de rei, diferente de Saul. Séculos antes de Deus libertar seu povo da escravidão do Egito, a Bíblia nos mostra que Deus escolheu um príncipe dentro do palácio de Faraó, uma pessoa que não enxergava-se a si mesma como escravo. Ele não nasceu com a visão de escravo. Ele nasceu e foi morar no palácio e passou 40 anos andando e aprendendo as regras do palácio, do reino que ele servia e que ele vivia, o reino do Egito. Moisés. A Bíblia nos diz para nós em Apocalipse 1 e 6 que Deus nos fez, nós, reis e sacerdotes. Diga: eu sou um rei, eu sou um sacerdote. Diga: eu sou o rei, escolhido pelo Senhor. Então Deus te escolheu para ser rei, ok? Não existe coisa pior, na leitura que nós iniciamos aqui, de um servo que se torna rei, porque ele vai fazer o chão tremer. É a leitura que nós fizemos. Quando um servo se torna rei, uma serva se torna senhora, uma mulher aborrecida encontra o marido, ela vai fazer o chão tremer. Vamos lá. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, e então se nós somos reis e sacerdotes, assim como Moisés andou dentro dos princípios e da etiqueta do reino do Egito, por 40 anos dentro do palácio, você como um rei, chamado, escolhido por Cristo, precisa andar dentro da etiqueta
do palácio que você serve, do reino que você serve, que é o reino de Cristo Jesus. Amém? Moisés, amado, jamais saberia lidar com as pressões que ele enfrentou se ele não tivesse sido ensinado e aprendido na escola de Deus. Moisés sabia que ele era importante. Diga, eu sou importante. Nossa, não acreditei não. Diga, eu sou importante. Mesmo com a máscara, querido, você é importante. E ao contrário do que as pessoas pensam, a pessoa importante, ela sabe que ela é importante. E ela não é arrogante, porque ela tem esse entendimento, essa ciência que ela é importante. Você saber que você é importante não te torna uma pessoa arrogante, porque o arrogante é a manifestação da insegurança que ela tem, que a pessoa tem, que possui. Ela não tem segurança em si mesma. Então, ela precisa demonstrar uma fachada toda elaborada, maquiada, que na verdade não corresponde com aquilo que está dentro dela. Moisés sabia que ele era importante. Moisés sabia o que era liberdade, e ele não aceitou viver uma vida de escravidão como o seu povo. O coração de servo livre sabe a sua posição em Deus, sabe que ele é um vencedor. O povo de Israel, quando saiu do Egito, amados, várias vezes na caminhada eles quiseram voltar para a vida de escravidão, para a vida de servidão, porque dentro do coração deles já havia o costume com a vida de escravidão, de escravos. Eles reclamavam, murmuravam, criticavam, mas eles se sentiam confortáveis com a vida de escravos que viviam e levavam. Moisés venceu porque ele tinha um coração de rei. Se Moisés não tivesse um coração de rei, ele teria desistido na primeira vez que recebeu um não de Faraó. Se algum de nós aqui, queridos, estivesse no lugar de Moisés, nós teríamos desistido. Por 1 ano, 12 meses, mais ou menos, Moisés recebeu não, 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 não. E brincadeira, vai. Não vai mais. Vai agora. Não vai mais. Vai. Não vai mais. 1 ano desse jeito, recebendo não. Se fosse alguns de nós, já teríamos desistido. Mas a primeira lição, preste atenção nisso, que um líder tem que aprender se quiser ser líder, é a lição da rejeição. Diga, lição da rejeição. Você quer um exemplo de líder rejeitado? Davi. Davi aprendeu essa lição antes de ser líder. Davi foi rejeitado pelo seu pai. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi rejeitado pela sua esposa. Davi foi rejeitado pelos seus soldados. Davi foi rejeitado pelo seu povo. Foi rejeitado pelo seu sogro. Foi rejeitado pelos próprios inimigos. Até o inimigo rejeitou Davi. Ele foi lá, se ofereceu para poder fazer parte do exército inimigo, do maior inimigo de Israel, do exército que ele tinha matado o campeão, os filisteus. Aí o exército inimigo disse, não, nós não queremos você aqui no nosso meio. Foi rejeitado até pelos inimigos. Um outro exemplo de rejeição, Isaías 53:3, projeta aí, filho. Olha só que exemplo de rejeição. O profeta Isaías profetizando sobre o maior exemplo de rejeição. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Aqui o profeta Isaías está falando de Jesus, que ele seria rejeitado. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías olha numa visão futura e vê Jesus sendo menosprezado, rejeitado pelos homens. Antes de se assentar como rei, ele foi rejeitado.
Todo líder precisa aprender a lição da rejeição. Quem sabe ser rejeitado, preste atenção nisso, não vive buscando popularidade. Quem sabe ser rejeitado, não vive buscando aplausos. Jesus nunca buscou a popularidade, Jesus nunca buscou o aplauso. Ele pregou um sermão uma vez muito duro, difícil, e aquela multidão de mais de 10 mil pessoas começou a ir embora. E sobrou algumas pessoas apenas. Os discípulos chegaram apavorados, falaram: Senhor, a igreja se esvaziou. Jesus, queridos, olhou para os discípulos e disse: sobrou quem? Só vocês? Só nós, Senhor. Está difícil o sermão. Vocês querem ir também? Aproveita o caminho e vai junto com a multidão. Esse é o sermão. Ele nunca buscou a popularidade, ele nunca buscou o aplauso, mesmo sendo rejeitado. O novo nascimento não é mudança de comportamento, preste atenção nisso. Novo nascimento não é mudança de comportamento. Nossa, pastor, não é mudança de comportamento? Não. Novo nascimento é mudança de natureza. Novo nascimento não é mudança de comportamento, e sim mudança de natureza. Uma vez que você tem a mudança na sua natureza, automaticamente você mudará o seu comportamento. A Bíblia nos fala claramente para nós em 1 João, o apóstolo João diz que nós somos nascidos de Deus. Diga: eu sou nascido de Deus. Então, se nós nascemos de Deus, nós devemos ter a natureza do nosso Pai, amém? Olhe para você. Todos nós temos traços dos nossos pais: os olhos, a fala, o andar, a cor da pele. Todos temos características de nossos pais. Como filhos de Deus, herdamos as suas características. Deus não gosta de roubo, Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de traição, Deus não gosta de intriga, Deus não gosta de inimizade, Deus não gosta de porfia, Deus não gosta de adultério, Deus não gosta de prostituição. Se você é nascido de Deus, você tem a natureza de Deus, e como você tem a natureza de Deus, automaticamente esse comportamento não fará parte de você. Em 1 João 5, verso 1 a 5, nós lemos o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado, que é Jesus. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, que eu amo vocês e vocês me amam, quando amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Se eu amo Deus e obedeço os seus mandamentos, então eu amo vocês, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer a seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Diga comigo: os mandamentos do Senhor não são pesados. A natureza de Deus não é pesada. Você está sentindo peso? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amados, é hora de manifestar quem nós somos. O apóstolo Paulo disse que a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Romanos 8:19 diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo explica claramente em Romanos que o amadurecimento não tem nada a ver com o envelhecimento biológico. Envelhecimento biológico não leva ninguém a amadurecimento espiritual. Precisamos amadurecer. O povo que foi liberto do Egito por Moisés saíram do Egito para o deserto, mas continuaram com a mente de escravos, e por isso toda aquela geração morreu no deserto, e não puderam entrar na terra prometida, porque continuavam com a mentalidade de escravos. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. As correntes caíram dos braços, do pescoço, das pernas, mas a alma continuou presa, a alma continuou cativa, continuou escrava, e isso dirigiu a vida deles e os levou à ruína. Então escute isso:
Um homem não é medido por Deus, por aquilo que ele tem. Deus não mede o homem por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Deus mede o homem. Deus olha e mede o homem aquilo que o possui, e não aquilo que ele possui. Não é o que ele possui, mas quem o possui. Quem é que te possui? Deus olha para mim e fica olhando, não as minhas posses, mas quem é que está me possuindo? Quem é que me domina? Quem é meu governante? Quem é meu Senhor? Eu quero citar um outro exemplo de servo que foi moldado para ser o rei. Quando um servo reina, o chão treme. Esse exemplo nasceu da esposa preferida de Jacó. Quem era a esposa preferida de Jacó? Quem se lembra? Quem era a esposa preferida de Jacó? Raquel. Jacó havia trabalhado 14 anos para se casar com ela. Amava demais ela. A mesma mulher mais amada da Bíblia que eu citei no sermão esses dias. Mais amada, Raquel. E esse rapaz nasceu de Raquel. Foi o primeiro filho de Raquel. Esse exemplo que eu vou dar de servo que se tornou rei, que foi trabalhado por Deus. José é o seu nome. José era o xodó de Jacó, seu pai, porque Jacó já estava um pouco velho. José era mimado, tinha tudo o que queria, tinha servos ao seu dispor, mas Deus tinha planos para ele. E a forma que seu pai estava criando, estava deformando seu caráter, estava tirando ele do propósito de Deus para a sua vida. Deus olha e reprova a criação de Jacó e diz: não é dessa forma que eu quero que você crie esse menino. Você está deixando ele muito mimado. Deus então pega os irmãos de José e usa os irmãos de José para colocá-lo na escola de Deus. Os irmãos de José o joga no buraco, ele cai, se rala, sangra, é tirado do buraco, é amarrado com cordas, apanha e é puxado em direção ao Egito. Areia quente, sol quente, sede, fome, tortura psicológica. O menino mimado agora tem que caminhar, andar. Há um ditado, queridos, oriental, que diz claramente assim, que bons tempos criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Mas tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos bons. José é jogado na cova, cai, se rala, sai dali, é levado para o Egito, é colocado no mercado de escravos, é vendido para Potifar. Aquele que antes servia, que era servido, que tinha tudo na sua mão, bastava dar um grito, os servos vinham lhe servir. Agora passa a ser servo, passa a servir. Tem hora para deitar, hora para levantar, hora para comer. Não escolhe a roupa quem escolhe é outro que escolhe a roupa que ele vai vestir. Mas era apenas o começo do treinamento de José. Deus resolve ajustar um pouco mais e apertar um pouco mais, acelerar um pouco mais o treinamento de José. E a mulher de Potifar, seu senhor, começa a olhar com um olhar diferente para José. Uma mulher linda, cheirosa, formosa. Ela começa a dizer que ninguém ia ficar sabendo, que podia confiar nela, porque ela estava apaixonada por ele, que não resistia mais à sua presença e que ela precisava dele. E ele tem a oportunidade de se dar bem
Ele podia dizer: bom, Deus não é comigo, nem se importa, porque eu clamei a Ele tanto quando ele estava dentro do buraco, e Ele não me ouviu, Ele não me tirou do buraco, Ele me deixou vir para essa terra estrangeira, com esse povo ruim e mau, eu estou aqui como escravo, Ele não me escutou, Ele me abandonou. Então, sabe de uma coisa? Eu vou viver a vida, eu vou gozar a vida, que Deus nada, na hora que eu mais precisei dEle, na hora que eu clamei a Ele, Ele não me escutou, Ele não me curou, Ele não me libertou, Ele não sarou. Olha a situação que eu estou. Quantas pessoas que por não terem a sua oração respondida, porque julgam que é essencial ser respondido, abandonam a fé e ainda dizem que Deus é o culpado porque não as ouviu. José não foi ouvido e nem por isso abandonou a sua fé em Deus. José não caiu na gandaia, não traiu seu senhor, não se tornou um libertino, não se tornou um adúltero, não se tornou um covarde, e por causa de rejeitar o pecado, ele sai da casa de Potifar e é jogado no cárcere frio e escuro, porque a sua senhora calunia, levanta uma calúnia contra ele, um falso testemunho contra ele, dizendo que ele havia tentado estrupá-la. Potifar o lança no cárcere. No cárcere, José poderia dizer: nossa, fui fiel, íntegro, e em vez de minha vida melhorar, só está piorando. Agora nem a luz do sol eu posso ver. José poderia ter se entregue à depressão, à tristeza, à amargura, à angústia, mas não foi o que ele fez. Ele continuou a servir. Agora, continua a servir seus companheiros de cela, pessoas amarguradas, pessoas rejeitadas, pessoas perigosas, de mau caráter. Mas José o servia com alegria, com honra e com respeito. E com o passar do tempo, ele conquista o respeito e a honra daqueles homens. 10 anos mais ou menos se passa, e Deus então decide tirá-lo do cárcere, porque ele estava quase completamente aprovado por Deus. E Deus o arranca do cárcere. Mas a maior prova, ela estava por vir. A prova mais difícil, mais dura, José iria enfrentar ainda. A prova de encontrar os seus irmãos, de olhar nos olhos daqueles que foram a razão do seu distanciamento do lar, da presença do pai, das marcas de chicotes nas suas costas, dos calos nas mãos, das noites mal dormidas, das tristezas que por anos o acompanhou, da aflição de estar em uma terra onde ele não conhecia ninguém, e ele teria o poder de se vingar à altura de cada um dos seus irmãos. Quando o servo governa, o chão treme, porque mais perigoso do que estar no fundo do poço, aonde José foi jogado, mais perigoso do que ser vendido como escravo, mais perigoso do que ser tentado pela mulher de Potifar, é um homem com todo esse histórico de tristeza, de rejeição, de humilhação, de servidão, ser colocado como um rei, como um líder, como um governante. Quando um servo reina, o chão treme. Ele teria o poder de se vingar. É o texto que nós lemos no início. Um exemplo, queridos, disso, de um servo que se tornou rei e fez o chão tremer, é Azael, servo do rei Ben-Hadad da Síria. O profeta Eliseu foi às terras da Síria, está em 2 Reis 8 essa passagem, e quando o profeta Eliseu chega na Síria, em Damasco, o rei Ben-Hadad fica sabendo, e ele estava muito doente. A Bíblia diz então que o rei manda pegar 40 camelos e encher esses 40 camelos de riqueza, de joias, de tudo que você imaginar de melhor, 40 camelos. E diz: levem ao homem de Deus. E ele chama Azael e diz: Azael, você vai ser o líder dessa comitiva.
pergunte ao profeta se eu vou sarar dessa doença ou não. Eliseu, então, queridos, está ali na Síria, em Damasco, e chega a comitiva liderada por Azael. Azael chega até onde está o homem de Deus e diz: homem de Deus, trago-lhe presentes do meu senhor Ben-Hadad. E ele lhe manda perguntar se ele vai sarar da enfermidade que ele está ou não. Eliseu olha para diga a ele que ele não vai sarar, ele vai morrer dessa doença. E o profeta fica, a Bíblia diz que o profeta para e fica olhando fixo para Azael. E Azael começa a ficar constrangido. E ele fala assim: o que está acontecendo, homem de Deus? E aí então, queridos, a Bíblia diz que Eliseu começa a chorar. E Azael então pergunta: o que está acontecendo, homem de Deus? Eliseu olha para ele e diz: eu vejo o grande mal que você vai causar a Israel. Eu vejo você saqueando cidades, matando jovens ao fio da espada, cortando a barriga de mulheres grávidas, arrancando as crianças e jogando fora, matando e despedaçando ao fio da espada. Ele então olha para o profeta espantado e diz: meu senhor, como eu teria tamanho poder? Você será o rei da Síria. Ele então volta para o palácio, chega diante do rei, e o rei pergunta: meu senhor, aliás, o Ben-Hadad pergunta: Azael, o que o profeta disse? Eu vou sarar? Ele mente para o rei, diz: sim, o profeta disse que o senhor vai ser curado desse mal. Mentiroso. 3 dias depois, diz a Bíblia, Azael molhou uma coberta, diz a Bíblia, encharcou, entrou no quarto do rei e sufocou, matou o rei sufocado, e assumiu o trono da Síria e fez o chão tremer. Quando o servo escravo se torna rei, o chão treme. Agora, amados, diferente de Azael, o que não levaria José a fazer o chão tremer, a fazer com que seus irmãos pagassem, se vingar dos seus irmãos? Deus trabalhou o caráter de José, que quando ele encontra seus irmãos, ele decide testá-los por dias. Não foi um dia, não foi uma hora. José testa eles por meses. Aos poucos, José foi testando seus irmãos para ver se eles haviam mudado. Ele até mesmo pega o seu próprio irmão de carne, Benjamim, que havia nascido da sua mãe, Raquel. Benjamim era filho da mesma mãe, era seu irmão de carne. E ele pega Benjamim, o seu irmão, e prende no Egito, para testar os seus irmãos. Coloca o copo dele entre a porção de Benjamim de trigo, na mala que Benjamim, aliás, no saco que Benjamim estava levando de volta para a terra, porque eles foram comprar mantimentos, e José mandou então encher os animais com mantimento. E aí então José fala assim: coloque na carga do mais moço o meu copo de ouro. E depois, quando eles estavam indo embora, os guardas vão atrás, encontram, ficam bravos, diz: vocês vieram aqui como espiões e tudo mais, e roubaram o nosso Senhor. E não fizemos isso. Aí então eles começam então a vasculhar ali, amados, todos os alimentos, e encontram, já sabiam, na bagagem de Benjamim, o copo de José. Leva todo mundo de volta. E aí então José trata eles duro, fala assim: não, vocês me desonraram, ele ficará aqui como meu escravo, meu servo, vão embora. E eles ali então, amados, se oferecem, o mais velho para ficar no lugar do irmão, e começam a chorar, dizer: o nosso pai não vai suportar, porque ele já perdeu um filho, e ele não vai aguentar.
e ele testa os irmãos. E eu quero ler com vocês, amados, em Gênesis 45. Olha só, queridos, quando José se revela aos seus irmãos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos os servos que estavam na sua sala. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. E os irmãos voltam para o pai, falam para o pai que José estava vivo. Eles não acreditam, o pai não acredita. O pai então diz: chega de conversa, eu quero ver isso. E eles então vai com os filhos para o Egito. Quando chega ali, amados, o encontro é maravilhoso. O pai chora, José chora, e há notícia em todo o Egito que o pai de José havia chegado. Faraó então quer ver o pai de José, Jacó. Recebe Jacó, conversa com Jacó. E então depois José o leva para a terra de Gósen, uma terra linda, fértil, e diz para o seu pai: pai, essa terra toda é do Senhor, dos nossos descendentes. Aqui nós poderemos viver tranquilamente. Cultivem, criem as nossas cabras, ovelhas. E ali o povo de Israel começa a multiplicar. Os anos se passam. Os irmãos de José começam a perceber que Jacó começa a entrar em dias de morte, e dizem: olha, o pai vai morrer, e quando ele morrer, José vai requerer o que nós fizemos com ele. Então eles se reúnem e vão os 10 até José, se curvam, pedem perdão, misericórdia. E José então, queridos, fala: parem com isso, parem com isso. Deus me trouxe aqui para preservar-nos. Fala ao coração deles, e eles voltam em paz. Mas quando o pai morre, eles falam: agora ele vai se vingar. De novo eles vão lá, se ajoelham, choram, e José diz: parem, eu já perdoei vocês. Quem sou eu? Eu não sou Deus para exercer julgamento sobre vocês. Deus me mandou aqui, Deus me fez isso, para que hoje nós pudéssemos estar vivos com os nossos filhos. E eu quero concluir essa mensagem com um testemunho de uma mulher chamada Cornélia Arnolda Johans Timbum, ou então Corrie Timbum, como era chamada. Escritora, residente, nasceu na Holanda,
no ano de 1892, no dia 15 de abril, morreu no dia 15 de abril de 1983, nos Estados Unidos. Uma mulher cuja vida se tornou um livro e um filme muito famoso, chamado Refúgio Secreto. Essa mulher, amados, holandesa, escondeu judeus em sua casa no período da Segunda Guerra, e por causa disso ela foi presa e levada ao campo de concentração. E ela escreve que depois de anos, quando ela é libertada do campo de concentração, ela sai pregando, falando do amor de Cristo. E ela fala sobre o perdão. Ela só falava sobre o perdão. E eu quero que você escute isso, que ela fala sobre o perdão, para nós concluirmos essa palavra. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente eu visualizei um homem calvo, troncudo, vestido de sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom amassado entre as suas duas mãos. Num instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No mesmo instante, no instante seguinte, eu contemplei o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias do teto, a pilha patética de vestidos, sapatos no centro da sala, a vergonha de ter que passar nua diante daquele homem. Pude ver o vulto da minha frágil irmã na minha frente, com as costelas quase furando a sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa, por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora ele estava diante de mim, com as mãos estendidas. Que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Ele dizia: fui guarda lá, mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein, com a mão estendida outra vez. Você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar sua morte terrível e prolongada, simplesmente porque estava me pedindo perdão? Eu achava que tinha perdoado a todos. Eu pregava sobre o perdão. Eu era o exemplo do perdão. E agora não conseguia perdoar quando eu encarava o meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que eu tinha que fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoarmos aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o coração dominado pela frieza. Entretanto, perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar indiferente da temperatura do coração. Eu orei então em silêncio: Jesus, ajuda-me. Eu posso levantar minha mão, pelo menos isso eu posso fazer. Dê-me o sentimento depois. Então, senti-me como um robô. Coloquei a minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto eu fiz, algo incrível aconteceu.
Uma corrente começou a descer no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador, parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei, com todo o meu coração. Por um longo instante seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Perdão. Como não fazemos o chão tremer quando perdoamos? José subiu ao trono, não com um coração de escravo, porque o coração de escravo ele deixou na cisterna, o coração de escravo ele deixou no poço, o coração de escravo ele deixou no cárcere, e subiu com um coração limpo, puro, sarado, restaurado por Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E essa palavra veio a você, porque você precisava ouvir hoje isso. Seu coração precisa ser sarado. Existe algo que precisa ser curado. Fale com o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos agora. Que o teu favor, a sua bondade, a sua misericórdia alcance a vida de cada um nesta noite. Daqueles que estão, Senhor, nos visualizando e nos assistindo agora. Que o Senhor toque neste instante. Da mesma maneira que o Senhor agiu através da vida da nossa irmã Kerry, trazendo, ó Pai, a restauração, traga agora. Da mesma maneira que o Senhor trabalhou no coração de José, trabalha no coração dos teus filhos agora. Ó Espírito Santo, da mesma maneira que o Senhor preparou Moisés, da mesma forma que o Senhor preparou Davi, prepare os teus que aqui estão agora, através dessa reflexão, dessa ministração, Pai, orando comigo. O Senhor é o mesmo ontem que agiu na vida de Moisés, de Davi, de José, é o mesmo agora, que pode agir, e que agiu na vida da nossa irmã, e que pode agir agora. Em nome de Jesus, eu oro nesse instante. Diga comigo: Senhor, sara o meu coração. Senhor, que eu viva o novo do Senhor, que eu desfrute da nova natureza do Senhor. Eu quero essa natureza em mim, porque sou seu filho. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Assente-se, por favor, um momento. Amanhã, amados, nós teremos a nossa live infantil, início às 17 horas. Terça-feira nós temos oração com as nossas irmãs aqui no templo. E quarta, as nossas células. Quinta, culto da vitória. Sexta-feira, oração às 19h30 aqui no templo. Sábado, às 20 horas, nós temos a nossa rede de jovens, JCV, aqui no templo. Também estamos abrindo, no sábado, o nosso WhatsApp para o agendamento, e domingo o nosso culto de celebração. Deus tem uma palavra especial para a sua vida no domingo, um alimento para que você caminhe em sua presença. Amém? Também, queridos, eu quero orar com vocês neste momento aqui, também dia 23/10 desse mês, a rede de mulheres às 19h30. Dia 23 é que dia? Sexta-feira, mas bem para o final do mês. Queridos, nós temos aniversariantes, nós
Oramos apenas no primeiro horário pela vida do Kleber e da Jaciara, que fizeram 15 anos de vida conjugal. E agora vamos orar pela vida do Neemias e da Elaine Rodrigues, também do irmão Renato. O irmão Renato, que está fazendo aniversário. Não está aqui o irmão Renato, está lá com a Vanessa e com o William, em Águas de Lindóia, eu acredito, é Águas de Lindóia, né? O nome. Vamos orar pela vida do nosso irmão Renato também, pela vida da Elaine, que está lá atrás, dá um sinalzinho, Elaine. Também o Neemias, cadê o Neemias? O Neemias não está aqui? Pela vida do Neemias também, que está fazendo aniversário. Vamos orar neste momento, queridos? Coloque-se em pé por um momento, por favor. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, gratos a Ti pela vida dos nossos queridos, que fazem mais um ano de vida, pela vida da Elaine, pela vida do Neemias, pela vida do irmão Renato, Senhor. Que a Tua bênção repouse sobre cada um deles, de forma especial. Guarda, Senhor, os seus caminhos, os seus passos, que eles vivam o melhor, ó Pai, o melhor da sua história. No nome de Jesus, que haja saúde e abundância sobre a vida deles, para a glória do Teu sagrado nome, meu Jesus. Nós oramos e abençoamos a vida deles. Amém, amém. Aplauda Jesus pela vida dos nossos queridos. Peço a você 5 minutinhos da sua atenção. Assente-se por um momento, por favor. Hoje eu passei um pouco do horário na primeira parte. Também agora, amados, nós não temos